E aí, galera? Bota concurseiro na área. Concordância verbal, né? Concordância verbal. Quem não é inscrito, puder, né, se inscrever, ativar o sininho, né? E aqueles que já são inscritos, né? Tem gente que, né, acho que não ativou o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Beleza, galera? Vamos lá? A primeira aqui nós temos a opção do a não ser ou a não serem. É bem interessante, porque olha só, nada restou do edifício. Aí aqui tá pontinho, pontinho, escombros. Bom, você pode dizer a não serem escombros, porque escombros está no plural, certo? Mas você também pode dizer a não ser escombros. Ah, você pode os dois, Pota? Pode, porque o a não ser equivale a exceto. Tipo, nada restou do edifício, exceto escombros. Então veja bem, se o termo estiver no plural, você pode usar a não serem ou pode usar a não ser. Aí tu vai falar, então a não ser sempre pode, né? Isso. A mesma coisa é aqui. Não são dois mendigos? Você pode dizer a não ser, que é o mesmo que exceto. Exceto dois mendigos, ninguém estava na praça. Ou a não serem. Por que a não serem pode? Porque dois mendigos está no plural. Agora, se fosse um mendigo, aí aqui é apenas a não ser. A não ser um mendigo, ninguém estava na praça. Ou seja, exceto um mendigo, ninguém estava na praça. Tá ok? Aqui nós temos uma outra situação bem interessante, que é o verbo passar, indicando o tempo decorrido. Ó, quando o médico chegou, passava ou passavam das 9 horas? Passava das 9 horas. Esse verbo passar indicando o tempo decorrido, ele não pode ir para o plural. Tá? E se ele pedir qual é a classificação do sujeito aqui, no passava das 9 horas, é sujeito inexistente ou oração sem sujeito. A mesma coisa é, quando chegamos ao aeroporto, passava das 16 horas. Sempre no singular, tá ok? Agora nós temos o dar, bater e soar, indicando horas, tá? Então vamos lá. Basicamente é o seguinte, ó, aqui você tem, ó, o relógio da igreja, que é o sujeito. Então, o relógio da igreja deu 3 horas. Agora, se ele disser no relógio da igreja é um lugar, é adjunto adverbial de lugar. Aí o sujeito passa a ser as horas dadas. Então, você vai ter que dizer que 3 horas deram no relógio da igreja. Então, aqui, por exemplo, ó, os relógios das igrejas e das fábricas, os relógios das igrejas e das fábricas, sujeito composto, né? Aliás, sujeito composto não. Os relógios é sujeito simples, é só o núcleo. Os relógios das igrejas e das fábricas. Os relógios delas. Os relógios soaram 10 horas, porque está no plural, né? Os relógios soaram. Agora, se ele disse nos relógios das igrejas e das fábricas, esse nos relógios é lugar. Ah, então vai concordar com as horas. Só que 10 horas também vai ser soaram. 10 horas soaram nos relógios das igrejas e das fábricas. Agora voltou a brincadeirinha, ó. O relógio da igreja, aí às vezes é o sino da catedral, etc. Então, o relógio da igreja soou 10 horas, porque o sujeito é o relógio da igreja. Ele soou, emitiu o som, né? 10 horas. O relógio da matriz bateu 3 horas. Aqui está na ordem direta, bonitinha. O sujeito é o relógio da matriz. Então, o relógio bateu 3 horas. E aqui, ele chegou quando, pontinho, pontinho, no relógio da igreja, que é lugar, que é adjunto adverbial de lugar, 4 horas da manhã. Ou seja, 4 horas da manhã soaram no relógio da igreja. 4 horas da manhã soaram no relógio da igreja. Ok? Ó, primeira vez que eu vou falar isso hoje, né? Sempre que tiver a preposição de, você tem que dizer trata-se de fenômenos desconhecidos. Trata-se de, precisa-se de, necessita-se de, acredita-se em, né? Precisa-se de, porque esse se aqui é pis. O trata-se de, precisa-se de, necessita-se de, acredita-se em, aspira-se a. Sempre que o se for pis, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Agora, aqui, você já vê que o se é uma partícula passivadora. Olha o que eu vou ter que botar aqui. Primeiro eu vou ter que botar tratam-se as plantas com amor.
Por que tratam-se as plantas? Porque as plantas são tratadas com amor. Esse ser é uma partícula passivadora. Aí quando tem partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito, que no caso o sujeito é as plantas. As plantas são tratadas com amor. Agora aqui já teria que ser trata-se o pai com respeito. Por quê? Porque o pai é tratado com respeito. Tá? O pai é tratado com respeito. A mesma coisa é a 3. Na 3 seria tratam-se os pais com respeito, com muito amor e carinho. Por quê? Porque se tratam-se os pais com muito amor e carinho, esse ser também é uma partícula passivadora. Porque você vai dizer que os pais são tratados com muito amor e carinho, ok? Aqui também é uma outra regrinha maneira. Ó, sujeito composto formado por núcleos sinônimos, né? Quando a gente fala núcleos sinônimos, é porque os núcleos são sinônimos ou palavras com aproximação de significado. Como assim? Ó, vamos lá. O amor e a paixão, tá vendo? Sujeito composto, núcleos sinônimos. O amor e a paixão. Amor, paixão são palavras com aproximação de significado. Tanto faz o singular como o plural. Os dois estão corretos. Ó, tristeza e melancolia. Tá vendo? Tristeza e melancolia são palavras com aproximação de significado. Então, tristeza e melancolia pode ser emanava ou emanavam de seu semblante. A ira e a raiva. Ira e raiva são sinônimos. Então, eu posso dizer que a ira e a raiva confundem o pensamento, ou eu posso dizer que a ira e a raiva confundem o pensamento. O ódio e o rancor, rancor, né? Também é uma coisa ruim, negativa, né? Uma coisa próxima. Então o ódio e o rancor dominavam o rapaz, ou o ódio e o rancor dominavam o rapaz. Então se os núcleos são sinônimos, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Beleza? Aí o que eu já tinha falado lá com o trata-se de, eu botei aqui especificamente. Ó, verbo mais pis. Pis é partícula indeterminadora do sujeito. Ou seja, o sujeito vai ser indeterminado. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, ó, trata-se de fenômenos desconhecidos, precisa-se de médicos com experiência. Há muito não se assistia a espetáculos tão bons, não se assistia a, o assistir no sentido de ver também chama pis, né? Aqui, ó, nas doenças, recorre-se aos médicos, porque quem recorre a. Também, esse ser também é pis. Precisa-se de, poderia ser necessita-se de, né? Porque o necessita-se de também chama pis. Precisa-se de, necessita-se de. Ó, nesta cidade, assistiu-se aos melhores espetáculos. Porque o assistir no sentido de ver também chama pis. Assistiu-se aos melhores espetáculos. Então, sempre que for pis, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Tá? Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, assiste-se a, recorre-se a e etc. Tem vários, né? Aí agora aqui, ó. Houve ou houveram? Bom, primeira informação importante. O verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. Só que tem que, por exemplo, na primeira, o verbo haver não está no sentido de existir. Eu tenho que dizer que os alunos se houveram bem nos exames. Ou seja, os alunos se saíram bem nos exames. Agora, na 2, o aluno está no singular. Então, o aluno se ouve bem nos exames. Ou seja, o aluno se saiu bem nos exames. Agora, a terceira, o verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Então, eu teria que dizer que houve reclamações dos alunos. Aí, se fosse o existir, aí eu diria existiram reclamações dos alunos. Haver no sentido de existir não vai para o plural. Beleza? Aí aqui, ó, aqui tem uma coisa bem interessante, ó. Ó, anotei os objetos que faltavam. Anotei os objetos faltavam. Esse aqui é um pronome relativo. Agora, são muito parecidas. Aqui ele botou um verbo no infinitivo depois. Então aqui você não vai poder dizer anotei os objetos que faltavam comprar. Eu não vou poder dizer isso, eu vou ter que dizer anotei os objetos que faltava comprar. Porque eu tenho que dizer que faltava comprar os objetos. Faltava isso. Ó, faltava comprar os objetos. Então, muito cuidado com essa construção. É muito rara.
mas tem que ter uma atenção redobrada, ok? Vamos lá. Agora nós temos a situação de coletivos partitivos, etc. Essa aqui também é muito maneira. Ó, se eu digo só a maior parte tinha defeitos. Olha só como é que essa é rápida. Agora, se for a maior parte dos carros, eu posso dizer que a maior parte tinha defeitos, ou eu posso dizer que carros tinham defeitos. Aqui eu tenho dupla concordância. A maioria acertou a questão. A maioria acertou a questão. Mas eu também posso dizer que a maioria acertou ou alunos acertaram. As duas cabem, tá? A maioria obterá bons resultados, candidatos obterão bons resultados. Dupla concordância. A mesma coisa acontece com metade, tá? Metade dos alunos, eu posso dizer que metade fez o trabalho e eu posso dizer que alunos fizeram o trabalho. Os dois cabem. Grande número de eleitores, eu posso dizer que grande número votou em branco, como eu posso dizer que eleitores votaram em branco. Bem tranquila essa regra, né? Ok, vamos lá. Agora mais de um, ou mais de um, mais de uma, né? Vamos lá. Se houver reciprocidade, você vai botar o verbo no plural. Se der para fazer sozinho, você vai botar o verbo no singular. E se a expressão mais de um ou mais de uma, se ela vier repetida, o verbo fica no plural. Aqui, ó, vamos dar corda, né? Ó, mais de um excursionista se perdeu ou se perderam. Aí você vai falar para mim, se perdeu na floresta. Por quê? Porque um excursionista, ele pode se perder sozinho. Se der para fazer sozinho, é singular. Vai vendo. Mais de um jornal fez alusão ao Brasil. Fazer alusão é o mesmo que fazer referência, tá? Então vamos lá. Se um jornal faz alusão ao Brasil, esse jornal pode fazer alusão ao Brasil sozinho, sem que nenhum outro jornal faça? Aí você diz, sim, se der para fazer sozinho, singular. Mais de um candidato pediu revisão de prova. Eu te pergunto, um candidato pode pedir revisão de prova sozinho? Pode. Eu posso pedir revisão de prova e você não. Então, se der para fazer sozinho, singular. Agora, perceba 4. Mais de uma criança tem que ser se agrediram. Porque a criança não vai se agredir sozinha. Aqui há uma reciprocidade. Se mais de uma criança se agrediram no pátio do colégio, é porque uma agrediu a outra. Ah, então reciprocidade pede plural. Ó, mais de uma garota se abraçaram antes do concurso. Por que se abraçaram? Porque uma abraçou a outra. Ah, então há uma reciprocidade. Reciprocidade pede plural. Ok. Agora, se for mais de 500 pessoas, aí só pode ser participaram. 500 pessoas participaram da briga. Agora voltou. Mais de um piloto perdeu a vida nos autódromos. Por que perdeu? Porque um piloto pode perder a vida sem que o outro perca, né? Ok. Mais de um atleta treinou à tarde. Por que treinou? Porque eu posso treinar à tarde e você não. Eu posso treinar à tarde sozinho? Posso. Se der para fazer sozinho é singular. Ó, mais de um aluno reclamou do professor. Por que reclamou, Pota? Porque um aluno pode reclamar do professor sem que o outro reclame, né? Agora aqui, mais uma vez, mais de um atleta se abraçou após o jogo ou se abraçaram? Se abraçaram, porque um atleta abraçou o outro. Há uma reciprocidade, não dá para se abraçar sozinho. Agora, a última que eu botei lá, né? Porque se a expressão mais de um vier repetida 2, 3 vezes, aí é obrigatório plural. Repetida, plural, beleza? Agora vamos lá. Verbo mais partícula apassivadora, né? Aí o verbo concorda com o sujeito, porque tem aquela velha história, né? Se tem partícula apassivadora, tem sujeito, tá? Então vamos lá. É depositou-se as cartas ou depositaram-se as cartas na caixa? Aí você vai falar, depositaram-se as cartas na caixa, porque as cartas estão no plural. Pota, depositaram-se as cartas foram depositadas, é isso? Sim. Não se, pontinho, pontinho, durante o sorteio, os nomes. Eu digo não se anunciou os nomes ou não se anunciaram? Não se anunciaram os nomes. Por quê? Porque os nomes não foram anunciados. Esse se é uma partícula passivadora, que foi atraído pelo não. O não atrai. Ah, então não se anunciaram os nomes. Os nomes não foram anunciados. Agora aqui ele botou só o nome. Então é não se anunciou o nome. Ou seja, o nome não foi anunciado. O nome não foi anunciado. Aí aqui, vendem-se casas de frente para o mar.
Por que vendem-se casas? Porque casas são vendidas, tá? Beleza, casas são vendidas. Ok. Vende-se apartamento mobiliado, ou seja, apartamento mobiliado é vendido. Durante a passeata, atirou-se muitos objetos ou atiraram-se? Atiraram-se muitos objetos. Por quê? Porque muitos objetos foram atirados nos falsos grevistas. Muitos objetos foram atirados, partícula passivadora. Prometeu-se milhares de casas populares ou prometeram-se? Aí você vai falar para mim, prometeram-se milhares de casas populares. Por quê? Milhares de casas populares foram prometidas. Então esse C é uma partícula passivadora. Agora aqui, procura-se estagiário dinâmico ou procuram-se? Aí tu vai falar, procura-se estagiário dinâmico. Por quê? Porque estagiário dinâmico é procurado. Estagiário dinâmico é procurado. Dá-se aulas gratuitamente ou dão-se aulas? Dão-se aulas gratuitamente. Ah, então se dão-se aulas é porque aulas são dadas. Aulas são dadas gratuitamente, tá? Então dão-se aulas gratuitamente, tá ok? Aí outra regrinha maneira, nomes de obras literárias, tá vendo? Os Sertões, né? Os Sertões foi escrito por Euclides da Cunha, tá? Eu posso dizer que Os Sertões narra a Guerra de Canudos, porque se eu boto narra, eu estou dizendo que a obra narra a Guerra de Canudos. Ou Os Sertões narram, porque Os Sertões está no plural. Então, quando for nome de obra, tanto faz o singular como o plural. Os Lusíadas, que é de Camões, né? Os Lusíadas imortalizou, a obra imortalizou, ou os Lusíadas imortalizaram Camões. E as Valquírias mostra claramente o homem, ou as Valquírias mostram claramente o homem. As Valquírias, se não me engano, é Paulo Coelho, tá? Beleza. Então, o nome de obra pode singular ou plural. Ok. Outra regrinha maneira, quando tem esse algum de nós, alguns de nós, quantos dentre vós, muitos de nós, nenhuns de nós, como funciona? Bom, vamos lá. Se esse cara da frente estiver no plural, quantos dentre vós? Se ele está no plural, é porque pode concordar com ele ou com vós. Então pode ser quantos percorreram e vós percorrestes. Ó, quantos percorreram, vós percorrestes. E se esse cara estiver no singular, quando está no singular só concorda com ele. Então algum de nós saberá a verdade. Não pode botar algum de nós saberemos, não pode. Singular é só com ele. Plural concorda com os dois. Ó, alguns está no plural. Ó, plural concorda com os dois. Alguns saberão, nós saberemos. Alguns de nós. Se está no plural, concorda com esse e com esse. Então, alguns receberam, nós recebemos. Ah, Pota, o algum está no singular. Então, é só com ele. Algum de nós recebeu. Singular é só com ele. Qual? Singular é só com ele. Qual de nós chegará? Qual chegará? E, Pota, tá quais? Quais está no plural. Então, plural tem duas concordâncias, com esse ou com esse. Então, ó, quais chegarão e nós chegaremos. Ah, qual está no singular. Então, qual de vós sabe? Ó, qual sabe? Singular é só com ele. E, Potter, ele botou quais. Então, quais está no plural. Então, se está no plural, é porque tem duas possibilidades, com esse ou com esse. Então, quais sabem e vós sabeis. Beleza? Ó, plural concorda com esse ou com esse. Singular só concorda com ele. Singular é só com ele. Ok? Vamos lá. Mais uma regra. Ó. Nomes que só se usam no plural. Né? Então, Estados Unidos e Minas Gerais são os principais, né? São os mais recorrentes. Né? Como funciona a regra? Ó, aqui não está vendo qual a diferença? É sem artigo e com artigo. Então, quando está só Estados Unidos, você diz que Estados Unidos terá um novo presidente em breve. Se ele diz os Estados Unidos terão um novo presidente em breve. Minas Gerais possui grandes escritores. As Minas Gerais possuem grandes escritores. Sempre assim. Com artigo fica no plural. Sem fica no singular. Concordância com nomes que só se usam no plural, né? Beleza. Fazer indicando o tempo passado. Sempre singular. E o auxiliar dele também. Então você tem que dizer que deve
Ó, deve fazer uns 8 anos que não vejo meus irmãos. E eu digo também que já faz 2 horas que aguardamos, né? Tempo passado. Aí aqui, ó, ele está perguntando a concordância está correta, hein? Então aqui, além da parte do verbo fazer, indicando o tempo passado, ainda tinha uma outra concordância aqui, ó. Então olha só, correta. Ó, fazia 2 anos, tá certo? Fazia indicando o tempo passado, não vai plural. Fazia 2 anos que não aconteciam desastres desse tipo. Ou seja, a correta já é a alfa. Agora olha só. Faz alguns anos que não acontecem desastres. Desastres não acontecem. Deve fazer... Aqui na frente estava certo. Ó, deve fazer 1 ano. Não é que aconteceu. Teria que ser que aconteceram vários desastres aéreos. Ou seja, vários desastres aéreos aconteceram. Fazia algum tempo que não aconteciam desastres desse tipo. E aqui ele errou aqui, ó. Aqui ele fez certo, ó. Aconteceu um desastre. Porém ele errou aqui, ó. Porque eu tenho que dizer deve fazer 2 anos que aconteceu um desastre desse tipo. Porque o fazer indicando o tempo passado não pode ir para o plural. E o auxiliar também não pode ir para o plural, né? Aqui é uma coisinha também bem maneirinha. É o tudo mais o verbo ser, né? Já caiu também. Você pode usar o singular ou o plural. Se você diz tudo era, quando você bota o era, você está concordando com tudo. Quando você bota o eram, tudo eram hipóteses, você está concordando com hipóteses, que é o PS, né? A mesma coisa aqui, ó. Tudo é flores, tá certo. Tudo são flores, também tá certo, tá? Essa aqui é bem legal, porque você fala, pô, se a pessoa fala tudo é flores, a maioria das pessoas vão falar, pô, isso está errado, né? Tudo mais. Mas não está errado, tá correto, tá no livro, tem até no livro do Celso Cunha, exatamente isso. Ele explicando que tudo é flores, está correto, e tudo são flores, também está correto, tá? Agora aqui a concordância do parecer mais infinitivo, certo ou errado? Bom, a árvore parece inclinar. Se a árvore está no singular, ninguém pode ir para o plural. Então, a árvore parece inclinar? Não, porque a árvore está no singular. Se a árvore o sujeito está no singular, ninguém vai variar. Então, estava errado. Ó, a árvore parece inclinarem. Está errado. É a árvore parece inclinar. Porque o sujeito, que é a árvore, está no singular. Agora, quando o sujeito está no plural, aí que entra a regra. Qual é a regra? Ou você varia o parecer, ou você varia o infinitivo. Tem que variar um dos dois. Então a 4 também está errada, porque as árvores parecem inclinar, ele não variou ninguém. Está errado. Aí aqui, as árvores parecem inclinar. Tá certo. As árvores parecem inclinarem. Também tá certo. Ou você bota o parecer no plural, ou você bota o infinitivo no plural, né? Porque, por exemplo, aqui a 9, ó. Os meninos parecem dizerem a verdade. Tá errado. Não pode variar os dois. Não pode. Agora, por exemplo, os meninos parecem dizer a verdade. Certo. Os meninos parecem dizerem a verdade. Também tá certo. Porque você varia o parecer ou o infinitivo. Só tem que tomar cuidado quando o sujeito está no singular, né? Que aí ninguém vai poder variar. O sujeito está no singular, pô. Agora aqui nós chegamos à parte das regras diversas. Aqui tem uma série de coisas, né? Bom, aqui na primeira. Existem perto de 3 mendigos. 3.000 mendigos. Ou seja, 3.000 mendigos existem, né, em nossa cidade. Tem que ser existem, né? Pessoas sensatas, está no plural, obedecem. Aqui algumas concordâncias bem idiotas, né? Óbvias. Aqui eu tenho que dizer ocorreram. Por quê? Porque o sujeito é problemas. Problemas ocorreram durante a viagem. Cerca de 1.000 pessoas estavam naquela passeata. Aqui nós temos uma situação interessante, ó. Essa aqui. Ó, resolver esses casos não compete a nós. Olha que maneiro, ó. Esse resolver esses casos, que ele botou esse verbo aqui na frente, infinitivo, resolver esses casos não compete a nós, é como se eu estivesse dizendo que isso não compete a nós. Tipo, não compete a nós resolver esses casos. Então não compete a nós isso não compete a nós.
tá? Agora, veja que quando ele tirou o resolver, que ele disse esses casos, agora o sujeito é esses casos. Então eu vou ter que dizer que esses casos não competem a nós. Então aqui era compete e aqui era competem. Esses casos não competem a nós. Maneira. Ó, haver no sentido de existir. O auxiliar não pode pro plural. Deve haver outras razões. E, pô, agora ele botou o existir. Então agora vai ser devem existir outras razões. Porque o sujeito está no plural. Então você vai dizer que outras razões devem existir. Beleza? Vamos lá. Agora a regrinha do que e do quem, né? Bom, quando você tem o quem, você tem duas possibilidades de concordância. Ó, não fui eu quem o convidei, porque eu o convidei. E não fui eu quem o convidou, porque aí se você bota convidou, concorda com quem. Quem o convidou não fui eu, e eu convidei. Agora, se você bota o que, você concorda somente com o antecedente. Então você tem que dizer, não fui eu que o convidei. Só. Foram eles quem? Bom, quando você bota o quem, tem duas concordâncias. Pode ser quem pagou, porque pode concordar com quem. Aí você vai falar assim, quem pagou a dívida foram eles. Ou foram eles quem pagaram, que eles pagaram. Se você bota o que, concorda só com o antecedente. Então foram eles que pagaram a dívida. Eles que pagaram. Fomos nós que pagamos a conta. Agora, se ele fala fomos nós quem, pode ser quem pagou a conta fomos nós, ou fomos nós quem pagamos a conta. Os dois estão corretos. Sou eu quem sempre faz. Porque se ele botou o quem, é porque tem duas concordâncias. Então, sou eu quem sempre faz. Quem faz o serviço pesado sempre sou eu. Quem faz sou eu. Então pode ser faz, ou pode ser sou eu quem sempre faço. Porque eu faço o serviço pesado. Também vale. Bom, aqui nós temos uma situação, ó, de verbo, tá vendo? O sujeito composto, só que o sujeito composto está posposto ao verbo. Então eu teria que dizer, eu poderia dizer que ficou na gaveta o dinheiro e as blusas, porque se eu botei ficou, ele vai concordar com o núcleo mais próximo, que é o dinheiro. Como poderia ser ficaram, o dinheiro e as blusas ficaram na gaveta. Agora, quando ele colocou na ordem direta, o dinheiro e as blusas, aí só pode ser ficaram na gaveta. Né? Na 18, ó, o verbo chover não está empregado com o sentido de sujeito inexistente, né, de fenômeno da natureza. Então tem sujeito, eu tenho que dizer que pétalas de flores choviam. Choviam pétalas de flores. Beleza. Agora, essas duas aqui são maneiras e ao mesmo tempo, né, polêmicas, entre aspas. Porque isso aqui está no Segala, tá, gente? Está no Segala. Tá? Você pode dizer deve-se ler bons livros? Sim, deve-se ler bons livros. Mas você também pode dizer devem-se ler bons livros. Se você diz devem-se ler bons livros, é porque bons livros devem ser lidos. E se você bota deve-se ler bons livros, é porque deve-se isso é devido. Cabem os dois. A mesma coisa é esse outro exemplo aqui. Não se pode cortar essas árvores, tá certo. Não se pode isso. Não se pode isso. Se eu chamar isso o sujeito oracional, não se pode isso. Mas se eu digo não se podem cortar essas árvores, né, é porque essas árvores não podem ser cortadas. Aí eu estaria trabalhando com a possibilidade do sujeito ser essas árvores. Tá? Beleza. É porque o que acontece? Estou falando isso aqui está no Domingos Pascoal Segala. Tá lá. Entendeu? Ele diz que isso é possível. Entendeu? É porque teve um comentário de uma questão, né? Que o cidadão, ele até no final elogiou, falou, um ótimo vídeo, né? Mas a questão que ele falou, ele quis dizer que a questão estava errada, né? Só que a questão era uma questão de prova, o gabarito era aquele mesmo, não foi anulada, nada, questão da aeronáutica, entendeu? Era aquilo ali mesmo, é uma palavra paroxítona terminada de tom crescente, né? E assim, aí fica estranho, né?
Aí tem que mandar, tem que reclamar com a aeronáutica, né? Mas deixa quieto. Vamos lá. Eram 2 horas da tarde. Eram 2 horas da tarde. Eram 2 horas da tarde. E aqui, porque são 2 horas, e aqui era 1h30. Era meio-dia e etc. Aí aqui, hoje, pontinho, pontinho, 4 de maio. Bom, se você coloca que hoje são 4 de maio, você está concordando com o numeral, normalmente. Porém, não é errado colocar hoje é. Se você coloca hoje é, você está concordando com a ideia da palavra dia, que está implícita. Hoje é dia 4 de maio. Ah, Pota, e se a palavra dia estivesse escrita? A palavra dia escrita. Aí só podia ser hoje é dia 4 de maio. Tá? Se a palavra dia estiver escrita, é sempre hoje é. Se ela não tiver, você pode botar é ou são. Menos dia 1º, né? Aí se for primeiro, você fala hoje é 1º de abril, 1º de maio e tal. Essa aqui, eu acabei esquecendo de colocar lá na situação de concordância nominal. Aí eu coloquei aqui, né? Também é uma parada interessante. Você pode dizer que a planície ficou toda molhada, como você pode dizer que a planície ficou todo molhada. Toda molhada ou todo molhado. Os dois podem. E é o único advérbio que pode variar aqui, né? Porque esse todo aqui funciona como advérbio. Também está no livro. A planície ficou toda molhada, tá certo. A planície ficou toda molhada, também tá certo. Ok. Agora, número 25. Emília é os encantos de sua avó. Né? O sujeito é uma pessoa, já você vai concordar com ela. Emília é os encantos de sua avó. Agora, nós temos aquela situação de você usar a situação de tamanho, é muito, é pouco, é bastante, é demais. Você tem que dizer que $2.000 é pouco, né? Você não pode dizer $2.000 são pouco. Se você diz são pouco, é como se você estivesse criando um santo, né? São pouco. Não existe são pouco, é pouco. 12 metros de fio é demais. Eu não posso falar são demais. 12 metros de fio é demais. 100 mil reais é muito, é bastante, etc. Agora aqui nós temos o tu e ele, ou tu e ela, que também já caiu. Quando você tem o sujeito formado por tu e ele, você tem duas possibilidades. Pode dar vós ou pode dar eles. Então, se eu digo tu e ele permitireis, é porque eu pensei em vós permitireis, tá certo. Se eu digo tu e ele permitirão, é o que eu pensei que eles permitirão. Os dois estão corretos. Ó, tu e ele, se eu boto ireis, é porque vós ireis. Se eu boto tu e ele irão, é porque eles irão. Então, os dois podem. Agora, se tiver eu, tu e ele, a partir do momento que o eu tô no meio, só pode ser nós. Então, eu, tu e ele vai dar nós. Então, nós iremos ao cinema. Nós iremos ao cinema. Então, tu e ele ou tu e ela, tu e ele ou tu e ela pode dar vós ou pode dar eles. Os dois servem. Aqui, ó. Eram 2 horas. Essa a gente já falou, né? Eram 2 horas, são 3 horas, etc. Hoje é dia 13 de março. Hoje é. Se botar a palavra dia, vai ter que ser é. Aí agora, se ele disse hoje, pontinho, pontinho, 13 de março, pode ser são 13 de março ou é dia 13 de março. Então os dois são válidos. Hoje, pontinho, pontinho, nosso planeta, muitos desastres naturais. Muitos desastres naturais acontecem hoje em nosso planeta. Vossa Excelência é ele ou ela. Então, Vossa Excelência agiu com bastante moderação. Não é nada de agistes nem agister. Não. Vossa Majestade não poderá consentir tamanha afronta. Vossa Majestade também. É ele ou ela. Né? A guerra é sempre um mal, quaisquer que sejam os motivos, porque os motivos aqui estão no plural. Agora eu posso dizer que a guerra é sempre um mal, qualquer que seja o motivo, porque o motivo está no singular, tá ok? Agora aqui, ó, concordância com o aposto resumitivo. Ó. Jogadores, árbitro, assistente, vírgula. Ninguém, que é um aposto resumitivo, representado por um pronome indefinido, obviamente, ninguém saiu do campo. Concorda com ele, Pota? Sim. Concorda com um aposto resumitivo. Ok.
Jogadores, árbitros, assistentes, vírgula. Todos saíram do campo. Todos saíram. Então, quando nós temos um aposto resumitivo, o verbo concorda com o aposto resumitivo. Exatamente. Aqui é maneirinha essa. É a subjetiva clássica. Tem gente que já está careca de saber, né? As notícias parece que tem asas. Parece. Quando você for arrumar, vai ficar parece que as notícias têm asas. Se eu digo parece que as notícias têm asas, parece isso. Se parece isso, vai ficar o quê? Isso parece. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. E oração principal. Parece isso. Isso parece. Subjetiva. Maneira aqui também. Ó, essa também é outra, hein? Quando você tem uma e outra, um e outro, ainda tem aqui, e o nenhum nem outro, nenhuma nem outra, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Essa é outra também. Também tá lá no livro. Porque tem gente que vende um peixe, vende que, tipo assim, um ou outro, aqui ó, um ou outro colar lhe ficava, um ou outro verbo no singular, um e outro verbo no plural. Não é só isso não, hein? Um ou outro, o verbo fica no singular. Um e outro, nenhum nem outro, ou uma e outra, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Tá lá no livro. Isso aqui eu tirei tudo do livro. Ó, uma e outra família tinha parentes, ou uma e outra família tinham parentes. Um e outro livro me agradou muito, um e outro livro me agradaram muito. Nenhuma nem outra foto prestava, nenhuma nem outra foto prestavam. Os dois servem. Aqui, quando você tem assim o ou, né? O ou. Como é que funciona aqui? Quando for exclusão, singular. Quando for adição, plural. Então, ó, Paulo ou Cláudio tem que dizer que ocupará a única vaga para secretário. Porque só um dos dois que vai ocupar a única vaga. Agora, quando você diz Roma ou Viena, pontinho, pontinho, excelentes locais para viajar. Eu tenho que dizer que Roma ou Viena são excelentes locais, porque aqui é uma ideia de adição. Quem abre a boca para dizer isso, está dizendo que os dois são excelentes locais para viajar. Então, Roma ou Viena, tipo, tanto faz, são excelentes locais para viajar. Tá ok? Também retirado do livro. Essa aqui também é boa. Quando você tem a expressão esse um dos que ou uma das que, o verbo também pode concordar no singular ou no plural. Se eu concordo no singular, eu estou concordando com um. Ó. Um despertou. Um, dois que despertou. Mas se eu quiser colocar no plural, quando eu falo um, dois que despertou, é um daqueles que despertaram. Aqueles despertaram. Poderia ser também. Ah, então peraí. Um, dois que, uma das que. Tanto faz o singular ou o plural. Beleza? Aqui, ó, verbo haver no sentido de existir. Houve graves ofensas. Eu não posso falar houveram graves ofensas. Ó, verbo haver no sentido de existir. O auxiliar não pode para o plural. Pode haver mudanças. Havia poucas mulheres. Haver no sentido de existir. Não pode para o plural. Deve haver uma alteração no projeto. Agora, se forem diversas alterações, vai ser deve haver diversas alterações. Porque o haver está no sentido de existir. O seu auxiliar não pode ir para o plural. Ok. A mesma coisa é aqui, ó. Quando você tem essa expressão, eu jamais posso dizer hão de haver. Vai ser sempre há de haver. Sempre há de haver. Hão de haver está errado. Ok. Agora, se ele bota de existir, aí depende se o sujeito está no singular ou no plural. Porque quando bota o existir, tem sujeito. Então, pessoas honestas hão de existir. Uma alteração há de existir no projeto. Se são dois quadros, existem dois quadros na parede. Agora ele botou existir. Então, uma alteração pode existir. Diversas alterações podem existir. Não, o existir vai depender do sujeito. Fazer indicando o tempo passado. Faz 2 meses que não vejo meu pai. Faz 1 ano que não viajo. Deve fazer uns 8 anos. Fazer indicando o tempo passado não vai plural. Auxiliar também não.
Ok. Aqui é maneiro, ó. Se você diz eu, vírgula, com meu irmão é adjunto adverbial de companhia. O sujeito é só o eu. Então, eu fui ao teatro. Se ele não bota vírgula, é eu com meu irmão, é sujeito composto. Então, eu com meu irmão vai dar nós. Então, nós fomos ao teatro. Maneira essa também, né? Agora aqui, ó. Certo e errado. Entre nós não haviam segredos. Tá errado. Entre nós não havia segredos. Haver no sentido de existir, não vai pro plural. Fazia 3 meses, tá certo? Fazia indicando o tempo passado, que não se viam os pássaros. Ou seja, que os pássaros não eram vistos. Que ele seja partícula passivadora. Os Andes ficam na América, tá certo? Os Andes também entra naquela regra de nomes que só se usam no plural. É igual aos Estados Unidos e Minas Gerais. Estados Unidos pretende, tá certo? Os Estados Unidos pretendem, também tá certo. Necessitam-se de, tá errado. Necessita-se de, o C é pis. Pis, verbo na terceira pessoa do singular. Tratavam-se de, tá errado. É tratava-se de, o C é pis. Pis, verbo na terceira pessoa do singular. Reformam-se ternos. Ternos são reformados, tá certo. Aluga-se sala comercial é alugada, também tá certo. E aqui, mais uma vez, a concordância com o aposto resumitivo. Ó. Ninguém ficou imune, tá certo? E todos ficaram imunes. Também está correto, beleza? Agora a múltipla escolha, galera. Múltipla escolha, vamos lá. Suponho que deve haver meios. Haver no sentido de existir, o auxiliar não pode para o plural, nem o próprio verbo haver. E deve haver meios para que se realizem os cálculos, porque os cálculos estão no plural. Para que se realizem os cálculos, para que os cálculos sejam realizados. Delta, questão boba, né? A concordância verbal está incorreta. 10 mil reais é muito, não posso falar são muito. Aqui já está errado. Tem que ser Minas Gerais é um estado sem litoral. Aí se fosse as Minas Gerais, aí as Minas Gerais são. Desta vez sou eu quem tira férias em janeiro. Quem tira férias sou eu. Poderia ser o eu quem tiro, porque eu tiro. O quem, quando você tem o quem, concorda com o quem ou com o antecedente. Também já foi falado hoje. E 100 candidatos prestaram concurso, mais do que correto. Vamos lá. A concordância verbal está correta, exceto ele quer a errada. Bom, a errada já está aqui gritando aqui, ó. Letra C, fazem 2 anos. Não. É faz 2 anos. Fazer indicando o tempo passado não pode plural. As estrelas parecem piscar. Aqui eu tenho parecer, mas infinitivo, né? Ou parecer ou infinitivo. As estrelas parecem piscarem, também tá certo. E eu sempre simpatizei mais com você, meu amor. Certinho. Agora aqui, apenas uma está correta. Já é a A. Consertam os televisores. Isso aqui é PA. Televisores são consertados. E precisa ser de técnicos. Aqui é PIS. Se você tem PIS, o verbo fica na terceira pessoa do singular. O PIS é quando você tem precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, acredita-se em, aspira-se a, assiste-se a, o assistir no sentido de ver, também chama PIS. Então, aqui está errado, é consertam os televisores, tira esse M, né? Aqui também tira esse M. Aqui ele nem botou o D, era para ser precisa-se de técnicos, não é precisa-se técnicos. E aqui era para ser consertam-se televisores, né? Beleza, vamos lá. Há erro de concordância verbal em a maioria permaneceu, tá certo. Poderia ser a maioria das pessoas permaneceram, porque pode concordar com a maioria ou com pessoas. Os Estados Unidos reatou relações? Não, os Estados Unidos reataram, porque tem um artigo, os Estados Unidos reataram, já está errado. Deixa eu ver o resto. Mais de um funcionário conseguiu promoção. Conseguiu, porque quando eu tenho mais de um, se der para fazer sozinho é singular. Por exemplo, eu posso conseguir a promoção e uma outra pessoa não, né? Não há reciprocidade, tá certo. Ele é um dos alunos que mais se aplicam. Alunos se aplicam, tá certo. Bastam alguns conselhos bastam para ele desistir do intento, tá certo. Vamos lá, quanto à concordância verbal, estão corretas, beleza. Bom, metade dos torcedores permaneceram, tá certo. Porque está concordando com torcedores. Pota, podia ser metade dos torcedores permaneceu no estádio. Podia. Metade permaneceu, torcedores permaneceram. André foi um dos que, já falei hoje, um dos que mais comemoraram, tá certo. Pode ser, quando você tem um dos que, ou uma das que, o verbo pode ficar no singular ou no plural.
E mais de um jogador se ofenderam, também está certo, porque há uma ideia de reciprocidade. Um ofendeu ao outro, né? Então você tem a reciprocidade, o verbo fica no plural. Então estão corretas 1, 2 e 3. Delta. As 3 estão corretas. A concordância verbal está incorreta em. Bom, há de haver está sempre certo. Quando ele diz hão de existir votos anulados. Votos anulados hão de existir. Tá certo. O sujeito é votos anulados. Pode haver problemas. Tá certo. Devem existir situações. Situações devem existir. Tá certo. Agora aqui tá errado. Não é não se anunciou os nomes. É não se anunciaram os nomes. Ou seja, os nomes não foram anunciados. Não se anunciaram os nomes. Os nomes não foram anunciados. Ok. Número 8. A concordância está inteiramente correta em. Vamos lá. Estiagens prolongadas e chuvas em excesso. Aqui teria que ser resultam, porque o sujeito é composto. Elas resultam na quebra da produção de grãos, com o consequente aumento no preço dos alimentos. A demanda internacional por alguns produtos brasileiros é o sujeito. A demanda é o núcleo, está no singular. Então a demanda propicia expressivos aumentos no volume das exportações, como as de soja. Também estava errado. As condições de transporte da safra de grãos da região central é o sujeito. O núcleo são as condições. Então as condições não tornam competitivo seu valor comercial. Condições não tornam. Não tornam, ou seja, não deixam o quê? Seu valor comercial competitivo. Competitivo é PO, porque o tornar puro chama PO, tá? Mas estava errado. Não se obteve maiores lucros. Não, é não se obtiveram maiores lucros. Ou seja, maiores lucros não foram obtidos. Esse C é uma partícula passivadora, igual do não se anunciaram os nomes dos vencedores da loteria, que apareceu há pouco. Então a correta é essa. Vamos ver ela. Terras férteis, água em abundância e sol, sujeito composto, fazem do Brasil um país privilegiado, que transformou a agricultura em fonte permanente de recursos. Certíssimo. 9. A concordância verbal está correta em. A já está errado, porque ele botou todos parecem terem. Não pode. Parecer, mas infinitivo não pode variar os dois. Ou varia um ou o outro. Devem haver, está errado. Deve haver. Haver no sentido de existir, o auxiliar não vai plural. Ela o esperava já fazia 2 semanas. Fazia indicando o tempo passado. Então a correta é delta. Eles parecem estarem doentes. Aí se fosse eles parecem estar doentes, também estaria certo. Parecer mais infinitivo. Se o sujeito estiver no plural, ou varia o infinitivo, ou varia o parecer. Os dois, não. Leia, não leia. Dos verbos destacados, o único indevidamente empregado é... Bom, agora eu sei o que eu estou procurando, né? Então, ó, o comércio entre Brasil, Argentina e Paraguai triplicaram. O comércio entre Brasil, Argentina e Paraguai triplicaram, não. O comércio entre eles triplicou. Tá errado aqui, o comércio triplicou, pô. Já é esse aqui, o único indevidamente empregado, tá? Vamos ver os outros. Faz alguns anos que a relação fazia indicando no tempo passado, não vai plural, que a relação comercial entre esses países melhorou, a relação melhorou, tá certo? E existem cada vez mais investidores. Investidores existem, tá certo? Era a forma verbal destacada está correta quanto à concordância em. Correta. Bom, há de haver está sempre correto. Já é a. Há de haver. Certo? Aqui não é vai existir. Vai ser vão existir. Grandes eventos esportivos vão existir. Já devem fazer mais de 100 anos. Não. Já deve fazer. Fazer indicando o tempo passado não vai para o plural e o seu auxiliar também não pode ir. Haviam diversas equipes? Não. Havia. Haver, no sentido de existir, não vai para o plural. Beleza. Assinale a frase correta quanto à concordância verbal. Ficou muito claro as suas boas intenções. Está errado. O sujeito é as suas boas intenções. Aqui teria que ser as suas boas intenções ficaram muito claras. Ficaram muito claras. Então a primeira já está errada. O conceito dos alunos sobre essas questões é o sujeito. Resultou em equívocos. O conceito resultou em equívocos. Essa é a correta. Beleza. Marquei.
As marcas daquela tragédia evitável é o sujeito. As marcas é o núcleo. Então as marcas continuaram registradas de forma inapagável. Continuaram. As marcas continuaram registradas de forma inapagável. Os personagens de uma cena marcante é o sujeito. O núcleo é os personagens. Os personagens permanecerão? Não, os personagens permanecerão em nossa mente para sempre. Tá, beleza. Vamos lá. Em que item há erro de concordância verbal? Esta foi uma das que mais... Esta aluna foi uma das que mais discutiu. Um dos que, uma das que. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Eu com o meu grupo de estudo, ou seja, eu com o meu grupo, nós fomos ao acampamento, tá certo. Faz 2 meses e meio que eu não passo por esta rua, também tá certo. Faz que eu não tenho passado, não vai plural. Fui eu quem comunicou. Quem comunicou, fui eu. Mas poderia ser fui eu quem comuniquei, tá bom. Quando tem o quem, ou concorda com o quem comunicou fui eu, ou fui eu quem comuniquei, concorda com eu, mas tá certo. Então o erro tem que ser essa. Qual é o erro? Não pode existir. Não podem existir. Muitos candidatos não podem existir. Porque o sujeito é muitos candidatos. Tá, ok. Certo ou errado, né? Hoje acontece em nosso planeta muitos desastres naturais. Hoje acontecem. Muitos desastres naturais acontecem. Errado. Ele chegou quando soou no relógio da igreja 4 horas da manhã. Se aqui é no relógio da igreja, é lugar. Se é no relógio, no sino, é lugar. Então, os sujeitos são as horas. Então, 4 horas não seria 4 horas soou. Seria 4 horas soaram no relógio da igreja. Tá errado. E quando você tem tu e ele ou tu e ela, pode dar vós permitireis, tá certo? Ou pode dar eles permitirão. Então, a resposta era alfa. Tu e ele ou tu e ela. Pode dar vós ou pode dar eles. A concordância verbal está incorreta. Finalmente chegaram o pai e a noiva. O pai e a noiva chegaram, tá certo. Alguns de nós. Lembra que a gente já falou hoje? Alguns de nós. Se aqui está no plural, concorda com qualquer um dos dois. Pode ser alguns receberam, ou nós recebemos. Os dois estão corretos. Aqui está o erro. Não era 2h20, eram 2h20. Está errado. No Congresso, chutavam-se ministro e senador. Tá certo. Reciprocidade pede sempre plural. Se chutavam-se ministro e senador, é porque um chutava o outro. Reciprocidade sempre pede plural. Tá ok. Mais uma do parecer seguido de infinitivo. As palmeiras parece tocarem. Tá certo. Ou varia um ou outro. As palmeiras parecem tocarem. Tá errado. Não pode variar os dois. A 3 também está errada, porque as palmeiras está no plural. Se o sujeito está no plural, você tem que variar ou o parecer ou o infinitivo. Você não pode deixar os dois no singular. Isso também é erro, porque as palmeiras está no plural, ok? Então também estava errado. E as palmeiras parecem tocar o firmamento. Agora ele variou só o parecem, tá certo. Então correto aqui, é 1 e 4. 1 e 4, delta. É necessário que, pontinho, pontinho, imediatamente, pontinho, pontinho, aos formulários, uma cópia. Uma cópia não tá. Uma cópia está no feminino singular. Então é necessário que uma cópia seja expedida. É necessário que uma cópia seja expedida. Uma cópia seja expedida. E essa cópia, ela vai anexa aos formulários. Cópia anexa. Letra D. Aqui era mesclada, né? Era mesclada concordância nominal com concordância verbal, beleza? Vamos lá, questão 18. Em todas as frases, os verbos destacados podem ser flexionados nas duas formas, exceto em. Vamos lá. Na A pode ser quem pagou e pode ser eles pagaram, tá certo? Na B já deu ruim. Na B só pode ser o relógio bateu. O relógio da matriz bateu 3 horas, porque o sujeito é o relógio da matriz. Ok. Aqui o sujeito é formado por núcleos sinônimos. Eu coloquei isso lá na frente também, né? Tristeza e melancolia emanava ou emanavam, tá certo? Quando você tem o sujeito formado por núcleos sinônimos, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Aqui eu posso dizer que a maioria acertou, posso dizer que alunos acertaram. Também
Os dois corretos. Assinale a frase que apresenta concordância verbal correta. Faz poucas semanas que fui promovido. Fazer indicando no tempo passado não pode plural. Deve haver no sentido de existir, não vai plural, auxiliar também não. A C é a correta. Faz 10 anos que moro nesta rua. Essa é a correta. E aqui é havia inúmeros livros, raros. Porque o haver no sentido de existir não vai plural. Aqui, ó, essa é maneira. Porque o que aconteceu? Ó, assinale incorreta. Muita gente achou na época, quem estudou pouco, falou, a incorreta deve ser A ou B. Só que A e a B estão certas, cara. Porque quando você tem tu e ele ou tu e ela, pode dar eles participarão, como pode dar vós participareis. Aí agora, ele colocou a C e a D com a concordância do aposto resumitivo. Ó. Alunos, pais e professores, vírgula. Ninguém desistirá. Ninguém desistirá, tá certo. Então a incorreta só pode ser delta. Aí olha o que ele fez. Poucos recursos, falta de interesse, vírgula. Nada, que é um aposto resumitivo, os fará. Nada os fará desistir. Quando tem aposto resumitivo, o verbo concorda com ele. Ok? Assinale a alternativa que completa corretamente a frase de acordo com a norma padrão. Pontinho, pontinho, os documentos que encaminhariam a escola, né? Ele quer a correta. Então a resposta já é A. Devem-se formalizar. Devem-se formalizar. Se eu digo devem se formalizar os documentos devem ser formalizados. Devem se formalizar. Já marquei. Agora vamos lá. Para ser a B, teria que ser os documentos deverão ser formalizados. Aqui está o erro. Aqui na B era para ser deverão ser formalizados. Aí quase que foi a C. Porque a C ele botou os documentos, ó, os documentos deverão ser formalizados. Comeram essa aqui. E na D tá errado, porque ele não poderia dizer que os documentos deverão serem. Não existe deverão serem. Os documentos deverão ser formalizados. Tá ok? Então a resposta era alfinha. Maneira essa, hein? Outra. Aliás, essa também. Leia. Aí ele falou, qual dos verbos mencionados abaixo está com a concordância correta no texto? Bom, o Irapuru é um belo pássaro. Conta-se que, quando ele canta, as demais aves da floresta se põem em silêncio. Porque são as demais aves da floresta. Aves se põem em silêncio. Então essa já está errada, era para ser põe. Pois é um momento em que se ouve gorjeios. Não, é um momento em que se ouvem gorjeios incomparáveis. Porque gorjeios incomparáveis são ouvidos, tá? É em que se ouvem, tá ok. Gorjeios incomparáveis, vírgula, que encanta qualquer apreciador de uma boa melodia. Não é que encanta, é que encantam. Porque esses gorjeios incomparáveis encantam qualquer apreciador de uma boa melodia, porque esse aqui é pronome relativo, ele está retomando os gorjeios incomparáveis. É que encantam. Então a correta era C, é o canta, né? Aqui, ó, conta-se que quando ele canta, pô, se isso aí não tá certo, eu nem sei mais o que é. Então a questão foi muito boba. Quando ele canta, ele canta, não tem outra saída. Beleza. Mais uma de AGS, sequência aí, né? Festa. Vamos lá. Metade das folhas. Metade das folhas. Bom, aqui pode ser estava ou estavam. Porque eu posso dizer que metade estava e folhas estavam. Então aqui não eliminei ninguém. Todo mundo serve. Agora aqui eu tenho que dizer que sempre houve muitos buracos. Porque o haver no sentido de existir não vai plural. Não pode ser houveram. Então, ó, tá aqui. Agora aqui eu tenho que dizer o quê? Fazia 10 anos que não vinha à minha cidade. Porque o fazer indicando o tempo passado não vai plural. Tá vendo? Então eu já posso marcar. É delta. Deixa eu ver a última. Em agosto e setembro, minha avenida fica em festa. E observam-se maravilhosos e pés rosa. Ou seja, maravilhosos e pés rosa são observados. Observam-se mesmo. Era a letra D. Ok. Vamos lá. Agora a questão do TRT. Quanto à concordância verbal, está inteiramente correta a frase. Bom, vamos lá. Qualquer um de nós podem se surpreender. Está errado. Como ele botou esse qualquer um, que é uma locução pronominal indefinida,
Qualquer um é uma locução pronominal indefinida, mas ela já é singular. Então teria que ser qualquer um de nós pode. Qualquer um pode se surpreender com o Brasil que ainda não conhecemos. Qualquer um pode se surpreender com o Brasil que ainda não conhecemos. Qualquer um pode. Tá. A pluralidade dos costumes regionais pluralidade apresenta um fator que certamente concorrerá para o nosso desenvolvimento econômico. Eu gostei dessa. Já marquei, correto. Agora vamos caçar eu nas outras. Todo turista estrangeiro, conhecendo nossas riquezas naturais e culturais, ajudará. Todo turista estrangeiro ajudará a divulgar lá fora uma imagem positiva do nosso país. Agora aqui, não é que faltem apenas recursos. Não é que faltem apenas recursos. Não é que recursos faltem. Não é que recursos faltem. Falta um maior planejamento para que o nosso turismo venha a se expandir. O erro estava aqui. Beleza. Vamos que vamos. Ele quer saber que está errada. Já é alfa. Devem fazer uns 8 anos que não vê. Não, é deve fazer. Fazer indicando tempo passado, auxiliar não pode para o plural nem o haver. Um grupo de mulheres agitadas e agressivas chegou, um grupo chegou, tá certo. O amor e a paixão são núcleos sinônimos, o verbo pode ficar no singular ou no plural, tá certo. E aqui Paulo ou Cláudio ocupará a única vaga para secretário do Clube de Campo Bela Vista. A gente até falou hoje, porque esse Paulo ou Cláudio ocupará é singular, porque o ou tá dando uma ideia de quê? De exclusão. Ou um ou outro, não vai ter como os dois, né? Aqui só tem uma vaga, tá ok? Beleza. Assinale a alternativa na qual não ocorre erro. Se não ocorre erro, ele quer a correta. A frequência das crianças nas salas de aula vem caindo com acento circunflexo? Não, tá errado. Aqui é sem acento, porque a frequência vem caindo. Porque quem vem caindo é a frequência. A frequência está no singular. A frequência vem caindo assustadoramente, devido à falta de incentivo dos pais. As dificuldades financeiras das famílias de classes menos favorecidas, essas dificuldades têm colaborado, mas aqui faltou acento circunflexo, porque dificuldades têm, com acento circunflexo, colaborado. O sentimento de incapacidade, de vergonha e de revolta diante de cenas violentas é o sujeito. O núcleo é o sentimento. O sentimento leva as pessoas mais sensíveis ao sofrimento humano, a atos de loucura. Aqui acho que aí é atos de loucura. Faltou um E aqui, mas tudo bem. Mas essa está errada. O sentimento leva. O sentimento leva as pessoas mais sensíveis. A implantação. Aliás, ele quer que não ocorra erro. Ele quer a correta. É a correta. Já estou fazendo M aqui. Não é essa aqui não, tá, gente? Antes que alguém me bata. Então a correta tem que ser a última, né? Porque olha só. A implantação de projetos sociais e escolas profissionalizantes nas periferias dos grandes centros urbanos é o sujeito. O núcleo é a implantação. Então, a implantação trará, com certeza, desenvolvimento para o país. Então, a correta é a delta, tá? Delta é a correta, corretíssima, delta. Beleza, vamos lá. Cansativo, né? Vamos lá. Em qual opção a concordância verbal da forma destacada está correta? Já é alfa. Confia-se em. Confia-se em, esse C é pis. Detalhe, o confia-se em, o C é pis, e desconfia-se de, o C também é pis. E quando você tem o pis, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Tá ok? Como estou estudando para as provas, deixa eu marcar, né? É correto? Como estou estudando para as provas, já fazem alguns dias, não, já faz alguns dias. Fazer indicando o tempo passado não vai plural. Sabemos que podem haver problemas, não, pode haver. Quando se anunciou as novidades tecnológicas, não, é quando se anunciaram. Vê que as questões são bem parecidas, né? Quando se anunciaram as novidades tecnológicas. E aqui não é tratam-se de, é trata-se de, porque esse se é pis. Trata-se de, precisa-se de, necessita-se de. Pis, sujeito indeterminado, voz ativa e verbo na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Assinale a opção em que a forma verbal parecia completa corretamente a lacuna. Forma parecia. Aqui não vai ser, aqui vai ter que ser as árvores pareciam tremer. Por que vai ter que ser pareciam? Porque o tremer não variou. As crianças pareciam estudar. Por que vai ser pareciam?
porque o estudar não variou. Agora aqui, as nuvens parecia desvanecerem-se. Tá vendo que aqui está flexionado? Porque como o sujeito está no plural, é aquela história do parecer mais infinitivo. Ou varia o parecer, ou varia o infinitivo. Então, se o infinitivo está travado aqui, o auxiliar, no caso parecia, ele vai ter que variar. Agora aqui tu vê que ele variou. Se você olhar, ó, tremer, estudar e arrebentar, os três não variaram. Então tem que ser nervos pareciam arrebentar. Então o que seria parecia é a C. Maneirinha essa. Prometeu-se milhares de casas populares. Está errado, é prometeram-se. Porque aí eu vou dizer que milhares de casas populares foram prometidas. E precisa-se de, tá certo, porque o C é pis, pis pede verbo na terceira pessoa do singular. Então a correta é somente 2. Correta é somente 2. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a concordância está incorreta. Bom, quando ele fala mais de 500 pessoas participaram, tá certo. Beleza, ele quer incorreta. Mais de uma garota se abraçou, não. Mais de uma garota se abraçaram. Porque reciprocidade pede plural. Se abraçaram, se xingaram, se ofenderam, já é A. Deixa eu ver aqui. Mais de uma criança se agrediram, tá certo. Reciprocidade pede plural. Uma criança agrediu a outra. Mais de um candidato pediu. Por que é pediu revisão de prova? Porque um candidato pode pedir sem que o outro peça. Um candidato pode pedir revisão sem que o outro peça. Ok. Marque a opção que apresenta corretamente exemplo de concordância verbal. Havia motivos. Tá errado. Havia no sentido de existir não vai plural. Aqui era para ser devem existir formas, porque formas devem existir. Tá errado. Aqui era para ser pode haver, porque o haver não deixa o auxiliar variar. Essa é a correta. Podia haver. Podia haver, tá correta. Haver no sentido de existir, o auxiliar não pode plural. Assinale a opção em que não há erro. Se não há erro, ele quer a correta. Ok. Tudo eram ruínas, tá certo. Tudo eram ruínas, tá certo. E tudo era ruínas também tá certo. Porque é a história do tudo mais verbo ser, né? Tudo mais verbo ser, o verbo ser pode ficar no singular ou no plural. Igual tudo é flores e tudo são flores, já foi falado. De longe, percebia-se os sinais? Não. Percebiam-se os sinais. Os sinais eram percebidos, né? Tá errado. Ah, Pota, é a correta. A correta tu já pode marcar, né? É a alfa. Beleza. Vamos corrigir o resto. O rapaz era um anjo da guarda, que, com suas asas, ó, ele era um anjo da guarda que, com suas asas, o anjo da guarda protegia a todos. O anjo da guarda protegia a todos. Ó, ao amanhecer, o canto sereno dos pássaros é o sujeito. O canto sereno dos pássaros. Fazem o papel, não. O canto deles faz o papel do despertador no sertão. É o canto faz o papel. O canto faz o papel. Então estava também errado. Ok. Sinal alternativo incorreto. Mais de um suspeito era entregue ao delegado daquele distrito diariamente. Tá certo. Porque se mais de um suspeito era entregue, um suspeito pode ser entregue ao delegado sem que o outro seja. É uma coisa que não é recíproca, não tem reciprocidade não. A segunda também está errada, porque teria que ser constam. Ó, os depoimentos constam no relatório. Tá errado. Então a errada é B aqui, ó. A errada é bola. O resto tem que estar certo. A maioria vai estar sempre certo. A maioria dos jornalistas não puderam. Aqui, se ele botou puderam, ele está concordando com os jornalistas. Ele poderia dizer que a maioria dos jornalistas não pôde. Também está certo. E para que o caso seja encerrado, bastam as atuais provas. Ou seja, as atuais provas bastam. Tá ok? Vamos lá. Ele quer a incorreta. Se todos ajudassem, poderiam haver. Já é a incorreta. Porque se eu tenho haver, o auxiliar não pode ir para o plural. Acabou. Ó, sempre se buscam explicações. Tá certo. Sempre explicações são buscadas. As pesquisas mostram que houve mais contratações. Tá certo. O verbo haver no sentido de existir não pode ir para o plural. Errado aqui seria se ele dissesse que houveram mais contratações. Tá errado. E algum de nós precisava dar o depoimento. Algum precisava. Tá certo. Sempre que esse cara aqui, nesse algum de nós, qual de nós, nenhum de nós, né? Sempre que ele tiver no singular, o verbo concorda somente com ele. Só pode ser algum de nós precisava. Não pode ser algum de nós precisávamos. Não. Se aqui está no singular, é só com ele.
Singular é só com ele. Tá? E agora aqui, a concordância verbal está correta. Todos parecem terem. Essa questão está repetida. Acabei de perceber. Isso aqui está errado, porque variou os dois. Aqui está errado, devem haver. Na sua bolsa havia muitas moedas. Ela o esperava já fazia 2 semanas. Fazia indica no tempo passado. Então a correta é essa. Eles parecem estarem doentes. Porque o parecer mais infinitivo, ou varia o infinitivo, ou varia o parecer. Nunca os dois. Beleza? Vamos lá, questão 36, certo ou errado? Botou a maioria de não sei quem, ó, a maioria dos candidatos obterão, tá certo. Pode ser, poderia ser a maioria dos candidatos obterá, porque a maioria obterá, tá certo. Fomos nós que pagamos. Quando tem o que, concordo com o antecedente. Nós pagamos, tá certo. Hoje fazem 10 anos que mudei pra cá. Não, hoje faz 10 anos que mudei pra cá. Fazia indicando no tempo passado, não pode plural. Ainda cabem 10 litros. 10 litros ainda cabem. Tá errado. Tinha que ser cabem. Opa, delta. A concordância verbal está incorreta. Diego ou Fabiano disputará. Aqui está havendo uma exclusão. Só tem vaga para um, né? Aqui está errada. Porque se ele botou no relógio da fábrica, o sujeito são as horas. Então era para ser 2 horas deram. 2 horas deram no relógio da fábrica. Beleza. Então está errado. O trabalho e o estudo auxiliam os homens. Tá certo. O trabalho e o estudo. Sujeito composto, verbo no plural. Um bando de garotos quebrou. Pode ser um bando quebrou, ainda pode ser garotos quebraram. Também tá certo. Isso quer saber é incorreto. O batalhão chegou, tá certo. Mais de um excursionista se perdeu na floresta, tá certo. Porque o excursionista pode se perder sem que o outro se perca. Aqui tá o erro. Vossa Excelência agistes. Não, é Vossa Excelência agiu. Vossa Excelência é terceira pessoa, né? Ele ou ela. Ele agiu com bastante moderação. E os Estados Unidos terão um novo presidente em breve. Tá certo. Ó, essa é maneira, ele quer saber a incorreta. Ó, tudo eram lamentações, tudo mais verbo ser. Tá certo. Tudo eram lamentações, tá correto. Tudo era lamentações, tá correto. R$1.000 será pouco. R$1.000 é pouco, é muito, será pouco. Nessas expressões é muito, é bastante, é pouco. O verbo ser tem que ficar invariável. Tá? Não pode ser R$1.000 serão pouco, não. Não pode ser são pouco, então não pode ser serão pouco. Quando chove, o coração do seu carro são os limpadores. Ou seja, os limpadores do para-brisa são o coração do seu carro, tá certo. O eu tá na D, agora vamos ver que eu é. 20 minutos foram muito tempo? Não, 20 minutos foi muito tempo. 20 minutos é muito tempo. É pouco tempo. Você não pode botar foram muito tempo, senão tu vai querer botar são. São muito tempo. Não existe o são muito. São muito tempo, né? São muito tempo tá errado. Então 20 minutos foi muito tempo. Então essa daqui também era razoavelmente maneira, podemos dizer assim. Certo ou errado? As Minas Gerais ainda são cobiçadas, tá certo. Quantos de nós conhecem? Se esse cara da frente está no plural, tem 2 possibilidades de concordância. Pode ser quantos conhecem e poderia ser nós conhecemos. Então tá certo. Parte de nossos compatriotas prefere conhecer outros países. Também tá certo. Parte prefere conhecer. Poderia ser parte de nossos compatriotas preferem conhecer, porque eu estaria concordando com nossos compatriotas. É igual da maior parte, a maioria, é a mesma coisa. Então também tá certo. E a última, é necessário que nós valorizemos nossa pátria. Também tá certo, ou seja, tudo certo. As 4 corretas. Maneirinha essa. Basta ao time ou bastam? É bastam. Mais algumas contratações bastam ao time. Bastam. A diretoria consultou a torcida e cerca de 40% dos torcedores querem. Tanto faz aqui, 40 querem, torcedores querem, não tinha outra saída. E na última faz alguns meses que o clube está adiando as mudanças. Porque o fazer indicando no tempo passado não vai plural. Assinale a frase que contém concordância verbal correta. Essa também é uma questão, se não me engano, essa questão foi uma questão de taifeiro antiga, de provas antigas. Estrelas A sempre existem. Tá certo. Doideira, né? Olha só. Ambos parecem ter. Quando você tem o parecer mais infinitivo e o sujeito está no plural, você tem que variar ou o parecer ou o infinitivo. Então, ambos parecem ter
tá certo. E se fosse ambos parece terem, também estaria correto, né? Mas aqui só para deixar claro que estava errado, né? Que eu já marquei a certa. A cavalo dado não se olham os dentes. A cavalo dado não se olham os dentes não são olhados. E aqui não é passou-se milênios, é passaram-se milênios. Milênios se passaram. Também estava errado. Certo ou errado? O aluno parece estar insatisfeito, tá certo. Os alunos parecem estarem, só variou um, tá certo. Os alunos parecem estar, só variou da frente, tá certo. Os alunos parecem estarem, variou os dois, tá errado. Certo, 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 errado. Alfa. Questão boba. Assinar a alternativa incorreta. Eles deviam ir, tá certo. Deviam existir mais parques. Parques deviam existir, tá certo. Opa, pênalti. Deviam haver, tá errado. É devia haver. Haver no sentido de existir, o auxiliar não pode ir pro plural. E aqui os meninos parecem serem inteligentes. Variou serem, mas não variou parece. Tá certo? Se tivesse hipótese, os meninos parecem serem, aí estaria errado. Assinar a frase correta. Bom, haver no sentido de existir não vai plural. Não haverá no universo duas coisas iguais. Não havia no universo duas coisas iguais, já é a correta. Haver no sentido de existir não vai plural. Não havia no universo duas coisas iguais e não haveria no universo duas coisas iguais. Haver no sentido de existir não vai plural. Essa aqui é maneirinha, ó. A ponte é incorreta. Promovem-se festas beneficentes. Ou seja, festas beneficentes são promovidas. O C é PA. Então o verbo concorda com o sujeito. O sujeito seria festas beneficentes. Que festas se promovem no teu clube? Ou seja, que festas são promovidas no teu clube? Também está certo. As festas que se promovem no meu clube são beneficentes. Ou seja, as festas são beneficentes e as festas se promovem no meu clube. Esse aqui é um pronome relativo, né? Ah, as festas se promovem, as festas são promovidas, tá ok. Ó, fala-se de festas, esse fala-se de, esse se é pis. Então o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular, como está. Em que se assiste a filmes românticos. Esse assistir no sentido de ver também chama pis. O verbo fica na terceira pessoa do singular, tá correto. Então a incorreta é a essa. E qual é o erro? Aqui você tem que dizer de quantos ajudantes você precisa para as barracas de jogos. Porque se eu arrumar essa construção, eu vou ter que dizer precisa-se de quantos ajudantes. Então só o precisa-se de já cagueta o pis e o verbo ficando na terceira pessoa do singular. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, é interessante no início, ó, metade dos convidados. Bom, metade compareceu, convidados não compareceram. Os dois servem. Porém, perto de 40 familiares. Se são 40, só pode ser justificaram. 40 justificaram. Agora, quando ele botou vários de nós, não tem como concordar o aceitou. Pode ser vários de nós não aceitaram ou vários de nós não aceitamos. Mas aceitou não tem como, porque esse cara está no plural, teria que ser aceitamos. Então a resposta teria que ser o quê? Alfa. Repetindo, se esse cara da frente está no plural, é igual alguns de nós, muitos de nós. Se ele está no plural, pode concordar com ele ou com nós. Então a resposta era alfa. Concordância está incorreta. Hoje é dia. Tá certo. Só à tarde é que se definiram os objetivos. Ou seja, só à tarde é que os objetivos foram definidos. Tá certo. Opa, pênalti. Devem fazer poucos dias. Fazer indicando o tempo passado não vai para plural e o seu auxiliar também não. Luta-se bravamente contra os desmandos dos ditadores. Tá certo. Esse C é pis. Alguém luta. Quem luta? Não sei. Então o verbo fica na terceira pessoa singular. E aqui é interessante, porque você pode falar, ué, esse haver não está no sentido de existir? Não. Haviam discutido, aqui está no sentido de tinham. Tinham discutido os pontos mais importantes do programa. Tá certo. Aqui é no sentido de tinham, não é no sentido de existir. Muito maneira essa última, tá? Beleza. Já faz alguns anos, fazer indicando o tempo passado não vai para plural, que não existem nem os mais leves resquícios, ou seja, os mais leves resquícios nem existem, das riquezas que havia nessas terras, porque o haver no sentido de existir não vai plural. Aí se fosse existir, seria das riquezas que existiam nessas terras, na época do café. Ok? E a última alternativa correta,
quanto à concordância verbal. Não é houveram sérios compromissos, é houve. Haver no sentido de existir não vai plural. Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões. Fazer indicando tempo passado não vai para o plural, essa já é a correta. Podem haver, está errado. Haver no sentido de existir, o auxiliar não vai plural. E aqui existem muitas pessoas preocupadas com as causas sociais. Então, estava errado, né? Porque faltou o N. Então, já marquei ali a letra B. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Não vou mais pedir perdão se quem não gostou, porque foi pedido. Foi um pedido, né? Feito pela Brida. Um abraço, Brida. Que Deus te abençoe, tá? E que você consiga sucesso no seu concurso, né? Que você está estudando aí. Beleza? Tá? Gente, um forte abraço e até a próxima.